Olá, eu sou Rebeca Oliveira, extensões do Cetrata Obesidade. A nossa próxima palestra será Obesidade e Transtornos Mentais, a construção de um cuidado efetivo, com a Ellen Corrêa. A Ellen é pós-graduanda em Nutrição Clínica, com ênfase em aspectos endocrinológicos, pós-graduanda em Nutrição Esportiva, membro do Centro de Tratamento de Transtornos Alimentares e Obesidade, no Ambulatório de Saúde Mental. Ela é idealizadora do perfil Psiquinutri. Tenha um ótimo curso. Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Ellen Corrêa, sou nutricionista e a palestra de hoje a gente vai falar sobre, deixa eu abrir aqui, a gente vai falar sobre algo muito importante, né? Que é obesidade, transtornos mentais e a construção de um cuidado efetivo. Bom, é comum, né? Tem sido comum, as evidências têm se acumulado gradualmente falando sobre a associação que existe entre obesidade e os transtornos psíquicos, né? E aí, eu trouxe aqui para vocês alguns artigos falando um pouquinho sobre isso, quanto a obesidade está relacionada a transtorno bipolar, está relacionada à ansiedade, à depressão, a transtorno do pânico, à agorafobia, né? E a realidade é que tem sido comum observar que pacientes com obesidade têm transtornos mentais e pacientes com transtornos mentais têm obesidade. A realidade, pessoal, é que a gente até fica se perguntando, né? Poxa, qual é a relação, então, que existe entre esses dois, já que existe tanta associação nos quadros, né? A realidade, sabe o que é? É que ambos são bidirecionais, né? Um aponta para o outro, um estado alimenta o outro. Então, é um contexto em que eu tenho certeza que você já deve ter visto um paciente que tem ansiedade engordar e um paciente que tem obesidade, por exemplo, ter depressão, né? Então, é algo que é comum no dia a dia da gente ver. A ciência tem demonstrado que tem aumentado o número de pacientes que trazem essa relação, e a gente vai entender agora como é que funciona essa relação entre obesidade e transtornos mentais. Antes de eu falar sobre isso, eu quero abrir um parêntese aqui para você, com você, para a gente falar um pouquinho sobre algo que é bem importante e que vai te auxiliar bastante, você como profissional, para que você auxilie mais pessoas e para que você seja um profissional mais completo, que é amplie a sua perspectiva a respeito dos pacientes, a respeito das doenças, a respeito dos transtornos mentais. Sabe por quê? Porque deixa eu te explicar uma coisa, pessoal. A gente, como profissional da saúde, a gente só reconhece aquilo que a gente já conhece. E aí, muitas vezes, a gente só enxerga aquele ponto específico que a gente trabalhou durante muito tempo aprendendo para enxergar no paciente. A gente só enxerga aquilo que a gente já estudou. Só que a realidade é que os transtornos mentais, a obesidade, as doenças crônicas em si, elas estão correlacionadas a uma gama de resultados aprimorados. Existem mais coisas que estão associadas ao estado de doença. Vou tirar um exemplo bem simples. Às vezes o paciente, por exemplo, o psicólogo está tratando um paciente com depressão. Esse paciente está ali com alterações biológicas, né? E às vezes o psicólogo, ele está trabalhando questão de ressignificação com aquele paciente, trabalhando alguma abordagem específica, tratando a forma como aquele paciente enxerga o seu corpo, a forma como o paciente lida com os seus familiares, com que o paciente organiza a sua rotina. E às vezes tem fatores biológicos segurando o resultado daquele paciente. Como, por exemplo, às vezes esse paciente pode estar totalmente inflamado, com alterações a nível de intestino, por exemplo, a nível de sistema nervoso central, produzindo pouca serotonina, e esse paciente não vai ter melhora. Ainda que a abordagem do psicólogo esteja maravilhosa, ainda que o psicólogo esteja sendo assertivo no que ele está fazendo, esse paciente não vai ter melhora porque ele precisa ressignificar os fatos, sim, mas precisa de melhoras biológicas também. Então é importante que a gente veja isso, porque você, psicólogo, tem a oportunidade de fazer uma psicoeducação com esse paciente e fazer com que o teu paciente tenha mais resultados, claro, indicando para o profissional nutricionista, mas além disso,
fazendo também aquilo que você pode fazer dentro do contexto da psicoeducação, já, gente, que a maioria dos pacientes que são indicados para um outro profissional nem sempre vão rápido ou vão, né? Então, é importante. E quando você faz a psicoeducação com esse paciente, quando ele vai para o nutricionista, ele adere mais fácil ainda o acompanhamento nutricional. Então, lembre-se disso, né? O processo de doença, de saúde de doença, né? Ele está em torno de muitas coisas. Então, às vezes, a gente foca como profissional só em um ponto específico, em trabalhar um determinado ponto, e a gente não lembra e, às vezes, nem percebe que existem outros pontos que podem estar impedindo o resultado daquele paciente. E aí, como profissional, quando a gente consegue entender isso, a gente vai além. Eu falei que a gente precisava ampliar a perspectiva, né, a visão a respeito dos casos clínicos dos pacientes, a respeito dos sintomas, a respeito do processo de saúde e doença, e aí a gente vai trabalhar agora, a gente vai enxergar agora a relação entre obesidade e doença mental do ponto de vista neurobiológico. Olha que legal, a gente vai ver agora a doença, obesidade e doenças mentais, a relação que existe de uma forma neurobiológica. Por que isso é importante? Porque aí você consegue identificar pontos em que pode ter levado esse paciente a um processo de doença. É importante também que você identifique, eu quero que você identifique aqui nesse slide uma coisa, é que esse processo de doença, esse caminhozinho neurobiológico que leva à doença, às doenças, está interligado para todas as doenças crônicas, como diabetes, como doenças cardiovasculares, mas está interligado também com as doenças mentais, são doenças crônicas também. Está interligado com a obesidade, doenças mentais. Então, está tudo interligado, gente. É por isso que há uma relação tão grande entre obesidade e doenças mentais. É por isso que há uma relação tão grande em pacientes, por exemplo, com transtorno bipolar, que tem aí uma gama de doenças mentais, de transtornos, de doenças crônicas ao redor desse quadro de transtornos mentais. Por quê? Vamos entender. O processo neurobiológico, o olhar neurobiológico em relação a essas patologias, pessoal, é o seguinte: o nosso corpo ele está sempre buscando equilíbrio, sempre buscando estar em homeostase. Quando essa homeostase é quebrada, que é esse equilíbrio, o nosso corpo ele tende a buscar rapidamente essa homeostase novamente. Só que quando ele faz isso várias vezes, há um desgaste e esse corpo entra num processo de adoecimento. Isso acontece, por exemplo, num paciente que está em um momento de estresse, em um momento estressante, em um momento, por exemplo, ocorreu algum problema ao redor dele, ocorreu algum problema na sua família, esse paciente ele tende a ficar inflamado. Por quê? Porque esse paciente ele tende a ter uma alteração a nível de hipotálamo, hipófise e adrenal, produzindo muito cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio que vai fazer com que esse paciente fuja ou lute. É um hormônio que nos protege, que faz a gente se resguardar. Então, esse paciente vai ter um aumento no cortisol. Esse cortisol é altamente inflamatório. Olha que coisa interessante. O paciente sofreu abuso na infância, sofreu abandono também. Esse paciente ele vai viver um momento estressante, um momento traumático. Vai aumentar o cortisol dele. Esse cortisol alto vai levar a um aumento de citocinas pró-inflamatórias. Esse aumento de citocinas pró-inflamatórias vai levar uma alteração que a nível de sistema nervoso central, porque essas citocinas pró-inflamatórias vão para o cérebro. Essas citocinas no cérebro, elas geram alterações funcionais, ou seja, traz alteração na função do sistema nervoso central, mas também, olha que coisa interessante, pode trazer alteração morfológica, então pode alterar as células do sistema nervoso central, então altera a função e pode alterar a morfologia. Pessoal, isso pode gerar depressão nesse paciente. E como é que a psicologia atua aí? Trabalhando na questão do estresse, como ele lida com esse estresse para baixar esse cortisol. Na verdade, para ressignificar, para ele saber lidar, para ele não ter
estresse vindo desse contexto, desse sofrimento, né? Mas, na biologia, na questão neurobiológica, na nutrição, nós poderíamos trabalhar colocando alimentos anti-inflamatórios para esse paciente que é tão inflamado, melhorando a produção da serotonina nesse paciente. É interessante que essa quebra da homeostase desse paciente leva a um desgaste que leva a um adoecimento. E esse desgaste, ele pode vir exatamente por essas questões ambientais, questões relacionais, questões do suporte social, fatores genéticos. Olha que coisa interessante, fatores genéticos. Às vezes o paciente tem uma predisposição genética a ter uma determinada patologia, e aí ele se expõe a uma determinada situação que ativa aquele gatilho e aí ele desenvolve aquela patologia. Então, é interessante que você entenda isso, que existe um processo neurobiológico, né, dentro do contexto dessas doenças, e todas eles é em comum. A obesidade tem esse processo em comum, doenças mentais tem esse processo comum, diabetes tem esse processo comum, doenças cardiovasculares, que é o quê? É a quebra da homeostase corporal, um desgaste decorrente de alguma situação e o adoecimento. E esse desgaste acontece por N fatores, o que faz com que a gente consiga entender que o processo de saúde e doença vai para além de um determinado ponto específico, mas que tem a ver com uma gama de coisas. E aí, trago novamente questões do mecanismos voltados para biologia, né? Mecanismos fisiopatológicos subjacentes ao processo de adoecimento, onde eu mostro para você que nós somos seres biopsicossociais e esse processo de adoecimento pode estar relacionado a questões biológicas, a questões sociais, a questões psíquicas. Então, são N coisas. Vamos exemplificar aqui. Processo inflamatório é uma coisa biológica, né? Quando a gente pega aqui, estado emocional, a gente já consegue identificar uma coisa mais psíquica. Quando a gente pega aqui, representações culturais que interagem com a carga genética, a gente pega aqui um conjunto de questões sociais, né, que interagem com questões biológicas, né? Padrões vinculares de relacionamento que estão relacionados a questões sociais, desregulações do sistema neuroimunoendócrino está relacionado a questões biológicas, hábitos de vida, né, que estão relacionados a questões relacionadas a questões sociais também, né? Biológicas, quando entra a questão de como aquele alimento interfere na questão biológica. Então, experiências traumáticas que estão relacionadas a questões também biológicas, psicológicas, estresse, né? Está também relacionado a questões sociais, questões, enfim. Então, é importante que você entenda que nós somos seres biopsicossociais e que existe uma gama de coisas que estão em torno do processo patológico, que estão em torno da fisiologia que precede a doença, né? Alterações dessas questões podem levar uma coisa que é interessante, pessoal. Às vezes o paciente tem depressão, por exemplo, esse paciente ele está altamente inflamado e essa inflamação gera depressão. Então, olha que coisa interessante. Às vezes é uma desregulação biológica. Às vezes o que está faltando para o paciente melhorar no quadro clínico dele são alterações, são melhora ajustes biológicos, né? Então, quando esse paciente tem esses ajustes biológicos, com também o auxílio do psicólogo para tratar algumas questões, ressignificando fatos, esse paciente tem um resultado exponencial. E é isso que eu sempre falo, né? Somados os esforços, os resultados são fantásticos. Então, olha que coisa interessante, mais uma vez os mecanismos fisiopatológicos subjacentes a esses processos de adoecimento. Se eu pegar para você aqui a obesidade, né, o processo inflamatório, por exemplo, lembra que eu falei para você que um paciente que sofreu, por exemplo, abuso, o abandono é um paciente inflamado? Pois pronto, no processo de obesidade também ocorre a mesma coisa. A obesidade gera o aumento de inflamação, ativa a via metabólica, por meio também de, por exemplo, vou citar um exemplo de como a obesidade ativa a via metabólica. Às vezes não. O paciente com obesidade, ele tem um maior tecido, uma maior quantidade de adipócitos, que são vesículas de gordura que ficam na região, ficam espalhadas pelo corpo, né? E o que acontece?
essas vesículas de gordura, elas hipertrofiam e hiperplasiam. Então, essas vesículas, elas aumentam de tamanho, elas multiplicam. Elas aumentam, elas hipertrofiam e elas hiperplasiam. E essas vesículas de gorduras, elas ficam em tantas quantidades, tão grandes quantidades pelo corpo, que às vezes a capilaridade, né, às vezes a corrente sanguínea, os vasos sanguíneos, para eles irrigarem e alimentarem todo aquele tecido com oxigênio, para chegar sangue nesses tecidos, oxigênio nesses tecidos, há uma dificuldade. E aí o que acontece? O oxigênio às vezes não chega em algumas vesículas, essas vesículas elas perdem a oxigenação e aí elas morrem, aquele tecido morre. E o corpo vai lá e libera bastante quantidade de macrófago para limpar aquela composição, aquela parte que está ali sem oxigenação, tecido morto. E aquilo ali gera mais citocinas pró-inflamatórias no paciente com obesidade. Então, o paciente com obesidade é um paciente inflamado, pessoal. Eu sei que existem várias questões da obesidade, do obeso metabolicamente saudável. Entretanto, né, quando a gente avaliar essas questões de citocinas pró-inflamatórias, é interessante a gente observar que existe sim, né, um fator inflamatório por trás da obesidade e que esse fator inflamatório tem uma ação sobre várias alterações metabólicas, como desregulação do eixo, né, hipotálamo, hipófise, adrenal, aumento do cortisol, e aí gera a hipertensão arterial, diabetes, aumento do risco de doenças cardiovasculares, estresse, ansiedade, depressão. Então é importante, toda essa cascata aqui leva a esse contexto aqui ao lado. E é importante que a gente esteja atento no paciente com obesidade, né? E existe essa associação entre inflamação e essas doenças, né? Hipertensão, diabetes, aumento. E também a depressão também poderia ficar nessa bolinha azul aqui. E a gente poderia dizer a mesma coisa. Ativa a via inflamatória, aumenta as citocinas pró-inflamatórias, tem a desregulação do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal e altera também a produção, o aumento geralmente de cortisol e traz alteração, hipertensão, diabetes, aumento de riscos cardiovasculares. Então, tudo está associado. Eu quero que você entenda que obesidade e depressão e doenças psíquicas está bem relacionado. Não significa que todos os pacientes obesos vão ter doenças psíquicas, mas pacientes obesos têm uma disponibilidade, uma maior propensão, essa é a palavra certa, uma maior propensão a ter doenças psíquicas. E por isso, quando a gente vê um paciente com obesidade, a gente já tem que ter em mente algumas coisas, como, por exemplo, essas alterações metabólicas. Quando você receber no seu consultório o paciente com obesidade, você já vai ter em mente que existem essas questões biológicas, né? E aí você vai trabalhar as questões em torno do corpo, como a gente vai já falar, em torno do peso que o peso tem, mas também lembrando que existem essas alterações biológicas que precisam ser trabalhadas para que o paciente tenha um resultado melhor ainda, né? E aí a gente já viu de forma biológica, neurobiológica, né, de um olhar mais neurobiológico, e a gente vai ver agora de outra perspectiva, que é exatamente quando essa obesidade também predispõe a algumas doenças relacionadas a doenças psíquicas. Por quê, pessoal? Porque a depressão e alguns dos seus mecanismos são os efeitos negativos da autoimagem. E aí aqui já lida com como esse paciente enxerga, se percebe dentro do contexto que ele está inserido, como esse paciente lida com as situações, né, dentro desse contexto. E é importante a gente entender que existe sim essa questão pejorativa, os comentários pejorativos em torno do peso, e que esse paciente está dentro desse contexto na maioria das vezes. E o quanto muitas vezes a magreza tem um culto, né? Tem um culto ao corpo mais magro, existe aquela em torno do um padrão de beleza muito forte em relação ao corpo mais magro,
né? E o quanto o padrão de beleza cultural é esse, e às vezes o paciente com obesidade, ele se sente fora do contexto, né? Fora desse pertencimento social, e isso precisa ser trabalhado com esse paciente, né? Tem a psicologia para ver isso de uma forma mais específica, e olhando de outra perspectiva, né? Mais uma vez, esse paciente com obesidade, às vezes ele tem a insatisfação corporal, uma baixa autoestima, e ambos considerados fatores de risco para a depressão, né? Também a depressão, na maioria dos casos, causa a diminuição da motivação e da sensação de falta de energia, mudando os hábitos alimentares, e acarreta despreocupação com a saúde da pessoa que a vivencia. Então a gente já está falando aí o quanto esse peso prejudica a forma como esse paciente se vê, a forma como esse paciente se enxerga, a forma como esse paciente se cuida, né? O quanto é necessário trabalhar essa questão da mentalidade, da ressignificação, né? Do quanto esse paciente vai além do peso, quanto esse paciente é mais importante, não é só o peso dele, né? Ele não é só o peso, e o peso que o peso tem para esse paciente, né? E aí é importante a gente ver também que o indivíduo deprimido realiza menos esportes, o seu engajamento em atividade física é menor, o que favorece o desequilíbrio entre a ingestão alimentar e o gasto calórico, levando esse paciente ao quê, pessoal? A obesidade, né? Então, é importante a mais peso ainda, e não só isso, mas o isolamento social, né? Enfim. Então, é importante que a gente tenha essa mentalidade sobre o quanto é importante que a gente tenha esse conhecimento sobre o quanto o peso tem alteração a nível comportamental, a nível mesmo de atrapalhar na saúde mental, e o quanto as questões biológicas podem também alterar esse paciente, modificar, né, a qualidade de vida desse paciente. E eu quero que você entenda uma coisa que é muito importante, né, que o cuidado do paciente obeso é importante que seja dentro da perspectiva integral, né? Que é importante cuidar organizado a partir de modelos que possam abordar um aspecto amplo, como eu venho falando para você desde o início, em que a gente consegue identificar que a doença vai para além de um só ponto, de uma só perspectiva, mas que existe aí uma série de correlações que geram o processo patológico e que podem trazer a melhora desse paciente quando interrompida da forma correta esse ciclo, né, de alterações, tanto a nível biológico, como a nível também de ressignificar, de trabalhar também o contexto social. Enfim, é importante estruturar o tratamento dos principais transtornos mentais associados à obesidade. É importante que quando você atender um paciente com obesidade, você tenha em mente as patologias mentais, né, as doenças, os transtornos mentais que estão associados à obesidade, sabe por quê? Porque, pessoal, é muito fácil você atender um paciente com transtorno mental e identificar que ele tem obesidade e diagnosticar ele. Agora, difícil é você atender um paciente com obesidade e você conseguir identificar nele os transtornos mentais. Então, se você tem um paciente com obesidade na sua frente e você já tem ali mais ou menos na sua cabeça, poxa, obesidade pode levar a isso, a isso, a isso, a isso, e o processo as doenças, um paciente com depressão tem isso, 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 o paciente com ansiedade sente isso, o paciente com transtorno bipolar tem essas características, você já vai dar um salto como profissional, porque você vai para além do que muitas vezes os outros profissionais estão fazendo. Aí você vai poder indicar o teu paciente para um médico específico, para um psiquiatra, indicar o teu paciente para um psicólogo, aí ele vai ser diagnosticado, vai ser bem tratado, junto com você vai ter uma maior probabilidade de melhorar, porque ele vai estar sendo atendido de forma conjunta, específica, focado na melhora dele, né, e de uma forma integral, entendeu? Então, é importante que você tenha esse entendimento a respeito da obesidade, e é importante também que a gente possa lembrar do fato de que é importante o uso do psicotrópicos em alguns casos, né? Então, esse paciente talvez vá passar. Olha que coisa interessante, pessoal. Eu estava conversando com uma colega psicóloga que ela estava falando para mim o quanto seria bom se os profissionais falassem a mesma linguagem para um mesmo paciente.
Por exemplo, você vai ao nutricionista, o nutricionista comenta, olha, é importante o uso do psicotrópico, não deixe de utilizar, se a pessoa, né, tem a medicação, tem ali escrito em documento, em solicitação, né, uma prescrição para aquele paciente fazer o uso, né? E aí vai no psicólogo, o psicólogo faz a psicoeducação, e aí vai no psiquiatra, o psiquiatra fala sobre a medicação, esse paciente ele vai entender que ele precisa seguir um determinado tratamento, porque ele está tendo um acompanhamento em que todos os profissionais falam a mesma língua. E, embora isso pareça algo simples, não é tão comum. Sério, não é tão comum. Então, é importante, a gente escuta muito, né, o acompanhamento, o paciente muitas vezes é atendido, um atendimento ao psicólogo, ao nutricionista, ao psiquiatra, e aí no meio do caminho se perde aí o contato entre os profissionais, e esse paciente fica sendo a ponte entre os profissionais, e nem sempre é algo interessante que seja assim, né? Então, é importante incluir o uso dos psicotrópicos, falar sobre isso. É importante também incluir abordagens ao estresse, como aquelas técnicas, né, de relaxamento corporal, e ao sofrimento. É importante elaborar abordagem voltada para o sofrimento emocional. Uma coisa interessante, né, que é bem utilizado e que é bem evidenciado, é que os atendimentos grupais, né, voltados para pacientes com obesidade, têm um resultado muito bom, os pacientes têm melhora, né, se sentem pertencentes ao meio, compartilham suas dores, compartilham as vitórias, né, essas intervenções de grupo têm um resultado muito positivo sobre os pacientes com obesidade, tá certo? E sempre lembrar que o tratamento é interdisciplinar, multidisciplinar, né, ou seja, a combinação, tem que haver a combinação entre a psicoterapia, o suporte nutricional, o exercício físico, para haver uma presença de bons resultados, que é o que eu sempre falo, somados os esforços, se potencializam os resultados. E aí, uma frase que eu deixo para vocês, né, algo que eu tirei de um artigo, que é os eventos cotidianos e as condições médicas. Olha só, os eventos cotidianos e as condições médicas se apresentam sobrepostos, e essa sobreposição influencia a saúde física e mental das pessoas, gerando um círculo vicioso que pode ser interrompido a partir da compreensão deste mecanismo e da abordagem integral deste processo de adoecimento. Buscando o quê, pessoal? Reverter e tratar os casos. Então, é importante sempre estar atenta a essa questão de que o trabalho é integral, e aí eu deixo aqui para vocês, ó. Pessoal, eu falo um pouquinho mais sobre psiquiatria nutricional, uma área que tem sido bem nova, né, no dia a dia aí dos profissionais de saúde, mas que traz uma abordagem muito clara entre a relação que existe entre o consumo alimentar e o comportamento do indivíduo com relação às emoções, né? O quanto a alimentação pode modificar, pessoal, completamente os resultados, né? O desfecho do tratamento de doenças mentais. Então, se você tem interesse em saber um pouquinho mais sobre isso, eu tenho aqui o meu WhatsApp, meu Instagram, né? Dessa focado em falar sobre isso, que é Psiquinutri. Daqui o restante dos meus contatos, fica à vontade para qualquer coisa, e vou deixar uns materiais lá no Linktree do Psiquinutri para você que tem interesse em saber um pouco mais sobre como a alimentação tem ação sobre a função cognitiva, sobre a função executiva, sobre o humor, tá certo? Foi muito bom estar com vocês, espero que vocês tenham sido acrescentados por esse conteúdo, até mais, né? E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.